Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, é uma alegria estarmos juntos para estudar o Evangelho, ajudados pelas obras de Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem e o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou para escrever na terra como dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Quem vai conduzir o estudo desta noite é a Solange. Boa noite a todos. Que alegria começar o ano de 2026 aqui no Centro União Espírita, trazendo para vocês conhecimento espiritual, e parabéns por cada um de vocês que estão aqui em busca de conhecimento espiritual. A vida fica mais leve, mais fácil quando a gente busca conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual traz poder, porque faz a gente entender o que está se passando no planeta Terra. E olha que imagem mais linda que eu trouxe para vocês. Vamos sentir a presença de Jesus entre nós. E para mostrar para vocês que nós estamos vivendo um momento muito importante. Tanto a gente fala no centro sobre transição planetária. Olha, Joana de Ângeles, opera-se na Terra nesse largo período a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmadas pelo Espiritismo. Todos vocês estão vendo o que a gente está vivendo no planeta Terra, no Brasil especialmente, porque a gente está aqui dentro do Brasil, e a gente está vendo corrupção, a gente está vendo um monte de negatividade, a gente está vendo um monte de maldade acontecendo. E por que está acontecendo tanta coisa? Por que o véu está caindo e toda mentira, tudo que ficou encoberto, está vindo à tona agora? Porque agora é o momento da separação do joio e do trigo. Quem é do mal veio para mostrar mesmo que é do mal. E ele está aí nos poderes, em todos os lugares, fazendo o mal. Mas quem é do bem também está aqui para fazer a diferença, para mostrar que o bem é real, o bem é que existe. E a gente precisa trazer o bem à Terra com as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções voltadas para o bem. E olha lá, como a Joana de Ângeles disse, que a transição está confirmada pelo Espiritismo,
Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. A Terra chegou em um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório ao mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Mas como a natureza não dá saltos, situações desafiadoras, que eu não gosto de falar essa palavra aqui, acontecerão na vida das pessoas para separar o joio do trigo. Só ficarão aqui espíritos que tiverem merecimentos para viverem num mundo mais civilizado, onde o bem predominará sobre o mal. O que a gente está vendo aí fora, na televisão, nos noticiários? O mal parece que está predominando, mas não. É o bem que está aqui. É que o mal, ele faz barulho, não faz? Né? O que a gente viu que aconteceu lá em Santa Catarina, quanta maldade, né? E por que tudo isso está vindo à tona? Para expor um monte de coisa errada que está acontecendo com as pessoas. E quem persistir no bem, não se deixando levar pelas imperfeições, poderá encontrar a paz de espírito que tanto busca. Olha no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. A Terra há de presenciar dias tenebrosos. A gente está vendo isso aí, não está? Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. A fé renascerá nas almas e novamente irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado. Então, para que a gente saia desse planeta de provas e expiações e vá para um mundo regenerado, é claro que vai ser feito uma limpeza em cada um de nós, para que a gente deixe para trás tudo aquilo que a gente viu que é errado, que não serve mais, para que a gente vá fazendo mudança de comportamento. Então, o mundo regenerado é um mundo onde você vai fazer mudanças na sua vida. Você vai entender que você pode ser melhor do que você era, que as experiências que você passa não são para te trazer culpa ou arrependimento, é para mostrar para você que você aprende com os seus erros. Então, na vida não há erros, há aprendizado. E esse aprendizado, ele precisa realmente fazer parte da nossa vida para que a gente comece a fazer parte desse planeta de regeneração. Olha lá, você quer viver num mundo regenerado? Seja grato. Comece a agradecer. Então, olha lá, nós já passamos por um mundo primitivo, estamos saindo do mundo de provas e expiações, e para que a gente habite esse mundo regenerado, a gente precisa começar a ter sentimentos nobres dentro da gente. E um dos sentimentos nobres chama gratidão. Agradeça pelo que você é, pelo que você tem, e que você possa melhorar a cada dia. Com todo o conhecimento, a sua busca que você tem, vai mostrar um caminho libertador, um caminho melhor para você seguir em frente. Então, olha lá, a transição é o momento da separação do joio e do trigo, e aí, olha lá, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém escapa dessas leis, que a gente vai falar sobre as leis divinas. E aqui eu trouxe, porque é muito importante. Chico, ele falou que de 20 de julho de 1969 a 20 de julho de 2019, o planeta Terra ia ter 50 anos de moratória, que foi concedido ao planeta Terra, para que as pessoas despertassem, para que as pessoas entendessem qual é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho do amor. Que depois desses 50 anos iriam começar a acontecer coisas desafiadoras para o planeta e para todas as pessoas que, como nós, estamos encarnados aqui. O que começou depois de 2019? Pandemia. Deu para entender que, como isso aqui é verdadeiro, terminou 20 de julho de 2019, a moratória, o tempo que foi dado para que cada um buscasse conhecimento, que cada um buscasse as ferramentas
para passar pelo período lá que começou com uma pandemia e não enlouquecer com tantas coisas horríveis que aconteceram naquela época. Então, olha lá, aqueles que buscaram as ferramentas, eles conseguiram passar por esse período turbulento e hoje a gente vê que a gente está aqui, mais vivo do que nunca, não é? Mostrando que o bem, ele sempre vence. Ele está aqui em cada um de nós, na nossa presença aqui no planeta Terra. Então, o grande Chico Xavier, trazendo para a gente, então, olha, esse conhecimento que é libertador. E aí, a gente vai começar agora as leis divinas. Para que a gente entenda, então, que a gente faça parte de um mundo regenerado, a gente tem que conhecer as leis desse mundo regenerado. E as leis, elas são chamadas leis divinas ou universais. As leis humanas, eu fiz direito, então eu estudei muito as leis. Hoje eu não sou mais advogada, que eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu estudei direito, eu ficava indignada que tudo que eu estudei na faculdade, a hora que eu fui viver a vida prática, era tudo diferente, não tinha nada a ver. Eu falava, mas como? Ué, mas eu estudei essa lei, aí vem a emenda, vem não sei o quê, e aquela lei, ela acaba virando uma coisa que você fala, não sabe mais nem o que é. E eu fiquei indignada com tudo isso, em 2 anos eu mudei de profissão. Mas o que eu quero comentar com isso? As leis humanas, elas são corrompidas. Tem um monte de coisa por trás dela. Mas as leis divinas, ninguém corrompe. Ninguém muda. Elas são eternas. E quando a gente começa a ter conhecimento delas, a gente começa a aplicar essas leis no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e aí as coisas começam a ficar muito mais claras. Então, olha lá, há um conjunto muito grande de leis universais que regem a nossa existência. Vivendo aqui na Terra, somos naturalmente submetidos à ação dessas leis. Essa compreensão nos faz mais sábios e tem a capacidade de tornar a nossa existência mais leve. Toda dor, todo sofrimento, toda crise, todo conflito, doenças, manifesta a não compreensão dessas leis por parte do afetado ou do sofredor. A consciência espiritual é a compreensão dessas leis. Então vamos lá, eu trouxe algumas, né, porque são muitas leis, mas eu trouxe as principais. Primeira lei, lei da unidade, da divina unidade, olha lá. Nos ajuda a compreender que vivemos num mundo onde tudo está interligado. Tudo é consciência, tudo é Deus. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros e o universo à nossa volta. À medida que crescemos espiritualmente, aprendemos a transmutar pensamentos, palavras, emoções e ações negativas em positivas. Eu atendi uma paciente semana passada, e aí na minha anamnese que eu faço com o paciente, eu ponho uma questão que todo mundo fala assim, doutor, por que a senhora pergunta se a gente acredita em Deus e se a gente tem religião? Porque eu falei, eu preciso saber quem está na minha frente, como que eu posso conversar com essa pessoa, né? Fica mais fácil. E aí eu vi que a paciente não colocou se ela acreditava em Deus. Aí eu perguntei para ela, você esqueceu de preencher a última linha. Você acredita em Deus? Qual foi a resposta? Não. Falei, não? Você não acredita em você? Porque você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Aí eu acredito em energia. Eu falei, o que é energia? Deus. Então, tá vendo como muda os nomes? Mas a pessoa falando que não acreditava, não, eu acredito em energia. Energia é Deus, tudo é energia, tudo é consciência, tudo é Deus. E aí eu falei aquela frase, né, que é Deus, né? Deus está em tudo. Está no sol, na lua, nas estrelas, na natureza, dentro de cada um de nós Deus se manifesta. Então, como não acreditar? Eu falei, você coloca o nome que você quer, Deus, Criador primordial, grande arquiteto do universo, o nome que você quiser. Deus existe. E você é a prova que Deus existe. A mulher arregala um olho desse tamanho.
Mas olha como que a gente pode ajudar numa simples consulta que eu estava fazendo, sessão de acupuntura nela, ajudando ela a entender, porque isso traz conflito dentro dela. Como não acreditar em Deus? Né? E pra gente, a gente acha isso, nossa gente, como que pode ser? Existem muitas pessoas assim por aí. Então a ajuda que a gente possa dar neste momento, você sempre fala assim, você não acredita em Deus? Então você não acredita em você, porque você é Deus em ação. Você é filha de Deus. Então você não acredita nem em você. Aí a pessoa começa a pensar, né? Pelo menos vai ficar lá à noite, a hora que deitar no travesseiro, vai começar a ficar... Gente, mas preciso pensar em algo mais, então? Segunda lei, lei da vibração. Tudo no universo vibra, tudo. Vocês já viram quando você pega uma pedrinha e você joga no lago? O que que acontece no lago? Começa a ficar fazendo circunferência, não é assim? A hora que taca a pedrinha lá, começa a fazer assim na água. Então, o que que mostra isso? Tudo vibra. Todo pensamento nosso, toda energia, toda ação, toda emoção, o nosso campo vibratório, a nossa aura, ela vibra. E aí a gente precisa cuidar desse campo energético, a nossa aura. Por quê? Se tudo que a gente pensa, André Luiz fala, o pensamento... Antes de ele irradiar, o pensamento e a palavra, antes de se irradiar lá fora, ele percorre todas as células do seu corpo, olha isso, para depois ele ir lá para fora. Então vocês imaginem uma pessoa que não tenha o hábito de mudar um pensamento negativo para um positivo, porque o pensamento negativo existe, ele está aí aos montes por aí. Mas quando você detecta ele, opa... Eu não me permito pensar assim. E você toma consciência naquela hora, por isso você precisa estar presente a cada momento da sua vida. E aí você fala, eu não me permito pensar assim. Por que que eu vou ficar com esse pensamento negativo? Tudo que você alimenta cresce, de Deepak Chopra. Tudo que você alimenta cresce. Se você alimentar um pensamento negativo, ele vai tomar forma. Uma forma pensamento, e vai ficar gravitacionando em volta do seu campo áurico. E aí é claro que quando alguém chega perto de você, ele sente um arrepio, ele estremece, alguma coisa acontece, porque é um campo vibratório chegando perto do outro campo vibratório. É bom a gente ficar perto de pessoas com campo vibratório ruim, com uma visão horrível da vida, pessoas que só falam de mal, de negatividade, de fofoca. O que que você faz quando você sente isso? Você não quer sair correndo? E tem pessoas que a gente chega, a gente não quer ir embora. Vai na casa de alguém, vai na casa de uma amiga. Eu tenho uma amiga aqui que está aqui, que a gente vai tomar café na casa dela, a gente não quer ir embora. E aí eu convido as minhas amigas para ir tomar café na casa dela. Ela falou, olha que ousadia. Você convida suas amigas para ir tomar café na minha casa? Eu falei que a sua casa é muito boa. A gente chega lá, a frequência, a energia vibratória é tão gostosa que os assuntos sobre espiritualidade, eles fluem, a gente começa a falar de coisas boas, então a gente não precisa cultivar, alimentar isso cada vez mais, então é uma delícia. Mas não é todas as pessoas que têm isso. Então a gente precisa às vezes dar um alerta para a pessoa, peraí, por que você está sempre de cara feia? Não tem lugares que a gente chega, principalmente comércio, você fala bom dia para a pessoa não dá nem um sorriso para você. Eu busco comida no restaurante, aí eu chegava no caixa, eu falava bom dia, ela sempre tristinha, sempre acabou assim. Aí um dia eu perguntei o nome dela e comecei a brincar com ela, bom dia, com muita alegria, tudo bem com você? Agora hoje eu chego lá, ela já começa a rir só dela olhar para mim. Quer dizer, mudei a vibração dela. E é gostoso porque ela também tem um sorriso bonito, mas as pessoas também às vezes chegam de cara feia, correndo, e não tem tempo para olhar para o outro e falar bom dia, olhar nos olhos da pessoa. Oi, tudo bem? Fala alguma coisa engraçada para a pessoa sorrir. Aí você fala, nossa, que sorriso lindo você tem. Pronto, fez ali uma comunicação, né? E é uma coisa tão simples da gente se fazer. Então, a lei da vibração. Nossos pensamentos, emoções e vontades enviam vibrações para o universo. O otimismo vibra numa frequência mais alta, enquanto o pessimismo vibra numa frequência mais baixa. Cada um de nós tem o poder de escolher
A meta é elevar ao máximo as vibrações e mantê-las positivas. Isso é consciência. Isso significa não permitir, prestem bem atenção aqui, que as atitudes negativas dos outros penetrem no seu estado mental. Porque é muito fácil, às vezes, você acordar super feliz e aí você chega perto de alguém e começa a contar um monte de coisa negativa para você e você sai na mesma frequência dele. Isso é ruim, porque aí você depois vai passar isso que você recebeu para o outro e vai contaminando as pessoas. Quando chega em você, opa, eu não vou passar isso aqui porque isso aqui não é bom. Você quebrou aquele elo negativo e você começa a... Aí você tem que ter, é claro, coisas positivas para você falar, para você passar para as outras pessoas. Doutora Norma Milanovic, no livro A Luz o Libertará, se vocês acharem esse livro, ele é esgotado, mas às vezes pode achar aí na Amazon, em algum lugar, A Luz o Libertará. Esse livro é divino. A cada momento, tudo que pensamos, sentimos, dizemos e fazemos envia um campo de ressonância ao universo, que retorna para criar a realidade de cada um. Essa energia é acionada pela consciência, que por sua vez é programada através das mensagens que enviamos um ao outro. Assim, as nossas energias favorecem a obtenção dos resultados que focalizamos. A meta é elevar ao máximo as vibrações e mantê-las positivas. Isso significa não permitir que as atitudes negativas dos outros penetrem no nosso estado mental. Porque por isso é bom não se envolver demais nos problemas dos outros. Não tem aquele ditado que diz assim, ema, cada um com seus problemas. A pessoa às vezes está saindo por um problema porque aquele problema vai despertar potencialidades nela que até então não estavam colocadas para fora e a pessoa precisa daquele desafio. Isso é crescimento. Então nada é ruim, tudo vem. Ontem a gente foi no momento musical maravilhoso, a minha amiga me chamou, a Terezinha que toca acordeon, vocês conhecem? E a Nelinha que toca piano. E aí a Terezinha mandou um WhatsApp para mim, amiga, nós vamos fazer hoje, lá no centro da Mariana Junqueira, uma reunião musical. Falei, hã? Aí chamei minha amiga, vamos lá na reunião musical, gente. Ela tocou 50 minutos no piano, músicas, assim, que eleva a alma. A gente ficou numa vibração tão boa, a gente saiu de lá tão leve. Então, olha lá, o que a Terezinha e a Nelinha estão fazendo? Elas têm um dom, e elas estão colocando esse dom em ação para ajudar um monte de gente. Estava cheio de gente lá ouvindo a música, e tenho certeza que todos saíram, igual eu e a minha amiga, a gente saiu numa vibração elevada, porque a música boa, ela eleva a vibração da gente. Então, aí é claro que a gente vai fazendo coisas boas, né, igual elas, para manter a vibração elevada no planeta. Mesmo que lá fora está falando um monte de coisa errada, nós temos que fazer momentos de vibrações positivas. Né? E aproveitar esses momentos igual a gente aproveitou ontem à noite. E aí esse vídeo eu sempre trago ele, porque eu gosto muito dele, para que a gente assimile cada dia mais. Vibrações. Vibração na física quântica significa que tudo é energia. Somos seres vibracionais. Cada vibração equivale a um sentimento e no mundo vibracional existem apenas duas espécies de vibrações, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração que pode ser positiva ou negativa. São 7 as questões com as quais você deve prestar atenção. Primeira, os pensamentos. Todo pensamento que você possui emite uma frequência para o universo e essa frequência retorna à sua origem, no caso, você. Então, se você tem pensamentos negativos, de desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso,
É tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Segunda, as companhias. As pessoas que estão à sua volta influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nesta vibração. Agora, se você se acerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras, pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência e, como consequência, te impedindo de fazer a lei da atração funcionar a teu favor. Terceira, as músicas. Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Quarta, coisas que você assiste. Quando você assiste programas que abordam desgraça, mortes, traições, etc., seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera toda uma química no seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja afetada. Assista coisas que te façam bem e te ajudem a vibrar numa frequência mais elevada. Quinta, o ambiente. Seja na sua casa ou no seu trabalho, você passa grande parte do seu tempo num ambiente desorganizado, sujo, feio. Isso também afetará a sua frequência. Melhore o que está à sua volta. Organize e limpe seu ambiente. Mostre ao universo que você está apto a receber muito mais. Cuide do que você já tem. Sexta, a fala. Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos outros. Então, evite fazer drama e se vitimizar. Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Sétima e última, a gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deveria incorporar agora mesmo na sua vida. Comece a agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que já vivenciou. A gratidão abre as portas para as coisas boas fluam positivamente na sua vida. Simples assim. Que tal experimentar? Muito legal, né? Você vê o que afeta a nossa frequência? O ambiente que a gente vive, como é gostoso a gente ficar numa casa limpa, um escritório limpo, um lugar de trabalho limpo, as músicas que a gente ouve, prestar atenção na letra, porque tem letras deprimentes que faz a gente duvidar, a gente ficar com sentimentos ruins, então presta atenção na letra, presta atenção nas pessoas à sua volta. Às vezes você tem aquela amiga, você fala, mas é minha amiga, mas ela está te trazendo tanto problema, tenta ajudar, mas se ela não quiser ser ajudada, não deixa ela arrastar você para as coisas negativas. Então fique atenta lá nas palavras, o que sai da sua boca, tudo isso vai afetar a nossa frequência vibratória. Outra lei importantíssima, lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Olha a lei de causa e efeito. Ao fazermos nossas escolhas na vida, nós recebemos os resultados positivos ou negativos das mesmas. É uma lei. Fez o mal, vai receber o mal. Fez o bem, vai receber o bem. Isso não tem como escapar. Mas demora para quem está fazendo mal receber. Tudo tem sua hora.
né? Às vezes a gente quer as coisas tão rápido, né? Que apareça já aquela pessoa maldosa, né? Que está fazendo muito mal para o planeta, que aconteça alguma coisa com ela, mas ali está despertando muita gente. Precisa muita gente acordar para que veja que o mal existe e que não vá por aquele caminho. Então tem muita coisa acontecendo. No livro Ação e Reação, lá de Chico Xavier, a lei de causa e efeito, conhecida também com o nome de lei de ação e reação ou lei do karma, é uma lei natural, espiritual, universal, essencial para a evolução das almas. André Luiz nos diz, é a conta do destino, criada por nós mesmos, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. É o sistema de contabilidade do governo da vida, diz tudo. Cada um carrega os débitos e os créditos de todas as suas ações. Para toda ação, tem uma reação. Por isso, você não é vítima de nada. Tudo que você está colhendo em sua vida hoje é resultado do que plantou no passado. A cada um será dado conforme suas obras. E o mais importante de tudo, você pode mudar se você não está gostando do que está acontecendo. Mude. Mude-o agora, porque assim o futuro já começou a melhorar para você. Nesse mesmo instante. O pensamento é quem cria ou transforma a sua realidade. Então vamos nos conectar com o que é divino, com o que é luz, fazendo mudança no nosso jeito de ser, no que a gente fala, nos nossos hábitos, né? Porque todo ato que você repete muito vira um hábito e você faz sem pensar. E às vezes você está diante de um hábito negativo que está atraindo situações ruins para a sua vida. E o que você precisa? Tomar consciência desse hábito e mudá-lo. Passe para um hábito positivo. Faça a mesma coisa, faça a repetição do que é positivo, que depois você vai fazer até sem se dar conta, porque você já incorporou aquilo no seu dia a dia, na sua vida. Olha, Joana de Ângeles, ontem lá na noite musical, estava Joana de Ângeles, estava até eu falei que eu sou muito abençoada. Eu fico assim, qual a palestra agora que eu vou fazer? Aí eu chego lá, estava assim, educação dos sentimentos, né? Educando os sentimentos. Próxima palestra. Já estava lá assim, ó, e Joana de Ângeles. Parecia que ela estava olhando para mim, tá vendo? Outro tema aqui para você fazer, educando os sentimentos. Olha lá o que ela nos diz, a lei de causa e efeito existe para educar, não para punir. Isso é maravilhoso, então tudo pode mudar. Perante a lei de causa e efeito, não existem vítimas, só respondemos pelos nossos atos e jamais pelos atos alheios. Não há uma única ação meritória que se perca. Todo ato meritório também terá recompensa. Então, a lei de causa e efeito não apenas pune o culpado, mas também premia a alma vitoriosa. Denomina-se karma positivo, que karma, gente, quando a gente fala assim, né? Ai, aquela pessoa é meu karma. Parece que é uma pessoa que está fazendo tudo de ruim. Gente, karma são as ações. As ações podem ser positiva ou negativa. O karma não é ruim, ele depende da ação, né? Então, quando você fala, é meu karma, é positivo ou negativo? Olha lá, quando você tem conhecimento, você vai falar, esse karma aqui que é? Então, olha lá, denomina-se karma positivo aos condicionamentos sadios que o espírito atrai para si, em decorrência de atitudes corretas e vivência altruística. Lei da atração. Olha aqui. Vocês imaginam se a gente pudesse ver uma cena assim, do que a gente pensa? Porque o pensamento, quando ele está lá dentro, a gente não vê, né? Do outro, a gente não vê. Você já pensou se tivesse igual aqui, em cima da cabeça das pessoas, o que elas estão pensando? Tem uma pessoa que a gente ia correr. Do que ela pode estar pensando, porque às vezes ela pensa e não fala. E tem uns que a gente ia amar ficar perto, que só está pensando coisa boa. A gente ia falar, ai que delícia, eu vou ficar aqui perto dessa pessoa, né? Então, olha lá, a lei da atração. Essa lei nos ajuda a compreender como escolhemos de maneira consciente e inconsciente os acontecimentos na nossa vida. Nossos pensamentos, emoções interiores determinam o nível em que vibramos.
O nível da nossa vibração atrai coisas e pessoas que operam no mesmo nível. A lei da atração demonstra o poder que a mente, o coração e a vontade têm de projetar o que existe interiormente, a capacidade do universo de reagir a essa energia. Então, tudo na vida, gente, está dentro da gente mesmo. O que a gente precisa mudar é dentro. Porque esse dentro, ele vai exteriorizar lá fora. Mas não é lá fora que a gente precisa mudar, é dentro. É semelhante a um imã cósmico que atrai para a pessoa tudo que ela focaliza. Então vamos começar a atrair e focalizar coisas boas. Levante com alegria. O dia vai ser maravilhoso. Eu estou andando lá no parque, todo mundo que passa nem me conhece, eu fico, bom dia, com muita alegria. Você leva um susto? Até os cachorros param para olhar assim. O que você vai falar? Aí depois as que acham legal, aí às vezes eu falo só bom dia, ela fala e com muita alegria. Olha lá, pegou. Né? Porque a gente precisa acordar com alegria. É um novo dia. Como uma página em branco, o que a gente vai escrever? Não pode ficar trazendo, né, as coisas ruins que o outro falou, uma coisa que aconteceu. Cada dia é um novo dia. Exemplos da lei da atração. Olha se não aconteceu isso com algum de vocês. O livro que você abriu exatamente na página que continha a informação necessária. Você estava com uma dúvida muito grande, algo te preocupando. Você abre o WhatsApp, o amigo manda para você, parece que aquilo caiu assim, ó. Era aqui, se você estiver prestando atenção, é aquilo que você estava precisando ouvir. Já aconteceu isso? Comigo acontece direto. Eu estou pensando em alguma coisa, eu falo, universo, responde para mim. Ah, vem por WhatsApp, Facebook, Instagram, vem tudo quanto é lugar. Alguém manda alguma coisa. Então, olha lá. Ele foi mais rápido que eu. O estranho que se sentou ao seu lado e respondeu um problema que te preocupava. O dinheiro que chegou exatamente quando você mais precisava. Não é assim? Às vezes você está precisando daquele dinheiro e de repente o dinheiro surge. Então, tudo isso é que a gente mesmo está atraindo. Quando você acredita, você atrai. Então, viver num estado desperto é: eu sou observadora de mim mesma e de tudo ao meu redor. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou feliz. Você vai trazendo essa positividade no seu dia a dia. Você observa seus pensamentos, sentimentos e ações? Ou você vive ou reage à vida? Maravilhoso, né? Como passa muito rápido, eu trouxe aqui, ó. Esteja na Matrix, mas não faça parte. O que é a Matrix? É o sistema que está aí fora, corrompido, cheio de negatividade, cheio de coisas, de crença, de paradigma, de dogmas. Esteja consciente que você pode estar nele, mas não fazer parte desse sistema corrupto. Então, quando você enxerga ele e começa a questionar, a desprogramação do sistema começou em você, e aí você está desperto e você começa a ajudar as pessoas que estão dentro e não conseguem enxergar. Por isso que Jesus dizia: quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Não siga o que não ressoa com seu coração.
Nunca. Às vezes as pessoas ficam tudo falando na sua cabeça, faz isso, e dentro de você, você sente que não é para fazer. Por que que você cede à pressão do outro? Seja digno, amoroso com você mesmo e fale, não, não é isso que eu sinto que é para fazer. Eu faço isso muito. E como a gente se sente feliz quando a gente fica do nosso lado. É maravilhoso. Escute mais o seu corpo, a sua alma. Não entre em assuntos banais e desnecessários. Questione-se mais, busque as respostas para as perguntas do seu coração. Olha lá, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos? Reconecte a sua essência. É hora do grande despertar. Desenvolver a espiritualidade é assumir o compromisso com a nossa própria essência. Se você não encontrar tempo para a sua evolução, inegavelmente vai se tornar solo fértil para desequilíbrios de qualquer ordem. É nesse ponto de virada da transição planetária que podemos ir além de tudo que aprendemos, tomando consciência da nossa essência divina, escondida sob as camadas de reações programadas e condicionamento social. Aqui é a Matrix. Todas essas camadas, véus, vendas, estão agora sendo dissolvidas, retiradas dos nossos olhos, expandindo por consequência nossos 5 sentidos, fazendo com que estejamos cada vez mais em contato com essa preciosidade que habita o nosso ser, a nossa essência divina. Nós temos que honrar o nosso eu superior, o nosso eu divino. Por isso, a importância da gente sempre perguntar para nós mesmos: qual o motivo da minha existência nesse planeta Terra, nessa época tão desafiadora? Por que que eu estou aqui? E aí você tem que ouvir a voz do seu coração. O que você veio ajudar? Porque todos nós viemos ajudar uns aos outros. Eu amo girassol. E aí diz que tem uma historinha do girassol, que o girassol está sempre voltado para o sol. E eu comprovei isso, que a semana retrasada eu viajei e eu vi um campo de girassol. E estava um céu azul, o girassol todo voltado para o lado do sol. Diz que quando o tempo está nublado, você sabe o que eles fazem? Eles voltam um para o outro, para manter a energia um do outro. Olha que legal! Isso é maravilhoso, né? Então, somos como o girassol, nós temos que focar e ajudar um ao outro. Você tem uma missão a ser realizada nessa existência e precisa se alinhar a ela. Não dá para achar que o nosso único propósito aqui na Terra é trabalhar, sobreviver, pagar um monte de conta no final do mês. Temos que evoluir, o que significa muito mais do que defender os interesses no mundo material. O livre-arbítrio é uma ferramenta que deve ser utilizada com sabedoria. A liberdade existe, a reação também. Pense sempre que todos os atos geram consequências. Atos positivos, consequências também positivas. O inverso obedece à mesma lei. Não existe gurus. Você é o maior mestre da sua existência e responsável pela sua evolução. As pessoas mais sábias que existem ao nosso redor podem nos ajudar a compreender melhor os nossos papéis, no entanto, jamais executá-los por nós. As respostas aos nossos anseios estão sempre dentro de nós. Mude-se para um lugar chamado cuidar de si mesmo. A gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente com tantos problemas, tantos desafios, e quando você ajuda essa pessoa a manter o equilíbrio, a olhar para dentro dela e ser verdadeiro com ela mesma, ela vai chegar à causa do problema que ela mesma gerou. Eu gosto muito de passar para os meus pacientes o livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Esse livro é maravilhoso, todo mundo tinha que ler. Os pacientes falam assim: doutor, eu estava no 3º capítulo, minha ficha caiu.
Eu entendi onde está meu bloqueio, eu entendi onde está meu problema. Isso é maravilhoso. Numa leitura. E a maioria das pessoas perderam o hábito de ler. Gente, ler é buscar conhecimento, é buscar poder para que ninguém coloque você para baixo. Então você precisa ter esse poder para se mostrar diante das pessoas que você tem conhecimento, que elas não vão fazer você de bobo. E a gente só consegue isso através do estudo, da leitura. Aí tem paciente que fala assim, eu posso ver no computador? Não. Por quê? Você fica muito tempo na tela, faz mal. O computador você tem outras coisas às vezes para fazer lá, mas você vai ler um livro, você vai pegar o livro, pega um lugar, deita lá debaixo de uma árvore, num lugar, no jardim, ouvindo passarinho, sei lá, com uma marca-texto, e vai marcando para você depois, quando precisar voltar a lembrar do que você leu e marcou você, você vai abrir o livro e você tem ele. À noite, a hora que você perde o sono, em vez de você ficar pensando, ai, tô com insônia, não tô conseguindo dormir, leia. A hora que você começa a ler, o sono vem. E você aprendeu algo para que você tenha uma noite tranquila. Então aí a gente vai fazendo as mudanças que precisa. Então é necessário fazer brilhar a nossa luz. Todos nós somos luz em essência, pura energia. Essência de Deus, conectado ao Criador primordial. Estamos aqui para mostrar quem somos. Eu gosto de terminar com uma música, e agora eu trouxe uma que eu falei, olha, vale falar de leis também, leis da Índia. E preste atenção que essas 4 leis que eles vão falar, elas são muito importantes. Você vai olhar cada uma e vai falar, nossa, olha, isso aqui é mesmo, aconteceu comigo. E aí vocês vão ver como que faz sentido. Com tudo que a gente falou, bem-vindos à 5ª dimensão. Porque quando você começa a ter conhecimento das leis divinas, das leis universais, você começa a ter um currículo que você vai entrar na 5ª dimensão. O que é a 5ª dimensão? A dimensão do amor? A dimensão da luz? A dimensão daqueles que estão reparando aquilo que eles não querem mais neles, que fez muito mal, e que agora, através dessa luz que ele está realmente buscando conhecimento, ele vai incorporar essa luz e fazer as mudanças necessárias e sair daqui bem melhor? Então, bem-vindos à 5ª dimensão. A 5ª dimensão é a dimensão do planeta regenerado. Olha que delícia, que oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa passagem, esse salto quântico da 3ª dimensão, que é a dimensão da matéria, para a dimensão do amor, um nível mais elevado, onde o amor dita as regras neste planeta. Que a gente possa fazer parte desse planeta regenerado. Tá dando enxergar? Dá, né?
Muito lindo, né? Vamos agora fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, sentindo a proteção da espiritualidade aqui, que conhece cada um de nós, sabe o que cada um veio aqui para receber. Que possamos abrir o nosso coração e sentir a vibração do alto, nos ajudando, nos protegendo, para que todos saiam daqui melhores do que entrou. Aí nós vamos passar agora para a segunda parte do trabalho, os passes. E para receber o passe, que é uma transfusão de energia, trazendo energia para o nosso ser, a gente precisa estar realmente conectado. Pensamento positivo, coração tranquilo, para que possa receber toda a proteção divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque são seus o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja. As pessoas que estão agendadas vão se dirigir para a restante. Assim, agradecidos por essa noite maravilhosa, vocês possam ter assimilado todo o conhecimento que foi aqui trazido e fazer com que esse conhecimento seja doado lá fora, por cada pessoa que vocês encontrarem, suas famílias, que possa levar o amor, que possa levar coisas boas e voltar para casa bem melhor do que quando vocês entraram. A espiritualidade acompanhando vocês, a presença do Mestre Jesus, nos protegendo durante toda a nossa semana, e assim nós damos por terminado os trabalhos na noite de hoje. E assim seja.